Vamos lá então, iniciando o nosso estudo de hoje, o nosso livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico, o terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. E nós vamos aqui então para o capítulo número 9, Mediunidade e Fenômeno, e capítulo 10, Materialização. Nos nossos estudos anteriores, nós acompanhamos, né, a noite daquele jovem, né, que junto com sua mãe e sua irmã saíram do centro espírita, foram acompanhados por André Luiz e por Alexandre, e aí então o jovem ainda com dificuldades, né, para lidar com suas fraquezas no campo da sexualidade, e em casa a esposa, bastante equilibrada espiritualmente, trazia então a proteção, enquanto o esposo ainda vivia esse desequilíbrio. Alexandre então comentou com André Luiz que faria uma reunião para ajudar encarnados, né, que trabalham em grupos espíritas, com palestras e instruções dentro dessa área. E aí então Francisco, colega de Alexandre, solicitou ali a permissão, né, para que trouxesse também outros encarnados do seu grupo para participar em desdobramento desse encontro, o que foi concedido, estando todos ali preparados para aquela reunião. Alexandre lembrou que de 300 associados daquela instituição, apenas 30 e poucos, né, tinha ali condições de fazer aquele trabalho em pleno equilíbrio. Mas faltavam dois. Alexandre, então, com Sertório, André, com Sertório, foram até Vieira e Marcondes, dois desses amigos, e aí viram então que os dois não compareceram nesse encontro em desdobramento também, porque ambos se encontravam com dificuldades, né, nessa parte do equilíbrio espiritual. Vieira causando intrigas, né, com sua família, lembrando de um colega desencarnado que tinha ali cometido alguns equívocos, acabou atraindo esse colega que procurava defender sua honra, achando que eram injustos os comentários, né, que eram feitos contra ele. E já Marcondes, envolvido com entidades também alimentando, né, esses prazeres inferiores, também não compareceu e se sentiu ali bastante constrangido também. A recomendação então foi que, no caso de Vieira, ele foi despertado subitamente para romper aquela conexão com aquele companheiro do passado, enquanto que Marcondes foi deixado na condição em que se encontrava, porque dependia dele sair daquele estado, já que foi por opção que ele atraía mentalmente aquelas entidades, né, entidades bastante desequilibradas, bastante vulgares, que alimentavam então esses prazeres desequilibrados. Iniciando então aqui, nesse nosso capítulo, bom dia Osmar, capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. Vamos então aqui para essa grande reunião que Alexandre organizou para a instrução dos encarnados, né? Então, lembrando sempre, nós já conversamos sobre isso em outra oportunidade, que não são raras as vezes, né, em que os espíritos, pelo contrário, acaba sendo até uma constante, que os espíritos nos convocam para participar de encontros, de instruções no plano espiritual para aprimoramento do nosso trabalho. E, como eu comentei no nosso estudo anterior, nós temos sempre que extrapolar as paredes do centro espírita, lembrando que os espíritos não atuam dessa forma exclusivamente com os espíritas. Nós temos vários grupos filosóficos, religiosos, científicos, né, de todas as áreas, que são convocados para reuniões no plano espiritual para recebermos instruções, já que temos a proposta de trabalho de transformação do nosso mundo e precisamos desse auxílio. Então nós encontramos, por exemplo, dentro do campo das religiões, grupos católicos, grupos evangélicos, grupos muçulmanos que são chamados para transmitirem mensagens para esses líderes, né, para que, por consequência, passem para os seus fiéis, para os seus seguidores, para aprimoramento espiritual. Então, tudo aquilo que nós falarmos, nesse caso específico, no campo da mediunidade, pelo fato de nós termos, né, o trabalho
espírita baseado na mediunidade, então fica muito mais fácil tratar de uma forma mais clara, mais patente, né? Assim como também na própria Umbanda, onde nós encontramos médiums que atuam nessa instituição, né, naquele campo de trabalho, que também recebem essas instruções. Agora, em outros grupos religiosos, cada grupo então é convocado para tratar, né, de acordo com a linguagem, de acordo com a necessidade, com o objetivo de cada trabalho, para organizarem suas tarefas aqui no mundo físico e então transmitirem essas mensagens do plano espiritual. Então a gente lembra sempre, assim como Jesus, ele não é uma entidade exclusiva de uma determinada religião, tampouco também o plano espiritual fica restrito a um determinado grupo. É um trabalho muito amplo, é um trabalho diverso, que a ideia é sempre transmitir orientações para aprimoramento desses grupos que trabalham como braço do plano espiritual aqui no mundo físico. Então as instruções chegam de uma forma constante. Se não são convocados de uma forma individual, se não são convocados coletivamente, chegam então nessa convocação do plano espiritual. Eventualmente nós temos ali, por exemplo, no campo jurídico, no campo político, administrativo, científico, né? Sempre fazendo esse trabalho para orientar esses espíritos para atuarem aqui de uma forma equilibrada no plano físico, né? Procuram, né, Tic-Teco? A ideia, como nós vimos aqui, nesse caso, por exemplo, não do Vieira, que foi a primeira personagem que nós vimos aqui, porque ele criou uma situação que acabou atraindo um companheiro que buscava ali a sua justiça, né? Mas no segundo caso do Marcondes, ele não só atraiu, como desejava aquela presença, e essas entidades, então, agora atuando de uma forma, numa condição de obsessoras, acabavam exatamente impedindo de participar dessa reunião. Nós vamos encontrar várias atividades dessa forma, em que, se o plano espiritual superior trabalha para a transformação positiva do nosso mundo, o inferior prefere então manter-nos presos, né, a essa condição ainda, né, de inferioridade, de viciações, de tendências negativas. Então aqui agora, capítulo número 9, mediunidade e fenômeno. Era considerável o número de amigos encarnados, provisoriamente libertos do corpo físico através do sono, que se congregavam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Isso porque nós lembramos que Alexandre, então, realizava essa tarefa, né, especialmente para os trabalhadores daquela instituição com quem ele mantinha vínculos. Já os demais participantes vinham na condição de convidados. Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas aproximadamente, exceção dos desencarnados que ocorreram até ali em mais vasta expressão. Além do grupo do irmão Francisco, que trouxera os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos interessados em novas instruções. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Atendendo-me à curiosidade, Sertório, que se mantinha ao meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas deste gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. É natural que os discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba ao direito de interrogar. Como vemos, não há particularismos. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Satisfeito pelo esclarecimento, indaguei. Qual é o tema de hoje? Há programa pré-estabelecido? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais.
o orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente os assuntos com minoria de interessados. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nesta noite? Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na Assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente. Irradiando a luz que lhe era própria, Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes não pelo magnetismo, absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Todas as atenções centralizadas nele começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Fim da oração comovedora, começou a falar dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Antes de nós continuarmos aqui iniciando, essa instrução de Alexandre, no capítulo anterior, no campo dos sonhos, no plano dos sonhos, que era o capítulo 8 que nós estudamos, tem uma passagem bastante interessante em que Sertório comenta com André Luiz, e Alexandre também já tinha comentado, que era exatamente a capacidade que nós, encarnados, temos, quando através da emancipação, de absorvermos as instruções que são passadas pelos espíritos. Será que nós nos lembramos de tudo que é transmitido? Será que nós temos uma visão clara daquilo que é passado? E aí então, Sertório comenta com Alexandre, dizendo com André Luiz, exatamente tratando da nossa limitação, não apenas por uma questão física, porque o fato de nós estarmos encarnados, estarmos vinculados ao nosso cérebro físico, temos as nossas lembranças vinculadas ao nosso cérebro físico, isso faz com que nós tenhamos uma restrição muito grande. Então, se nós não nos lembramos dos detalhes daquilo que foi passado, nós nos lembramos da essência do ensinamento que é transmitido. Mas mais do que isso, que é a parte mais problemática, é que o fato de estarmos encarnados já gera em nós uma restrição e acaba sendo potencializado pela nossa materialização, em termos de pensamentos voltados para os interesses do mundo físico, deixando despertar as nossas tendências. Então, quanto mais interessados nas questões aqui, que nós chamamos, usando uma expressão até um pouco religiosa, os interesses aqui do nosso plano mundano. Então são os sentimentos, são os nossos objetivos, são as sensações que nós buscamos. Quanto mais interessados nessas questões, mais distantes nós ficamos em termos de pensamento, de consciência do plano espiritual. Então, são raros os trabalhadores que têm ali um pleno devotamento a essa missão de atuar aqui no mundo físico em nome do plano espiritual, tendo ali uma facilidade de lembranças, até mesmo uma maior sensibilidade para perceberem essas lições. Mas, de um modo geral, nós encarnados aqui costumamos criar muita resistência para esses ensinamentos. Então, em termos de porcentagem, se fosse possível, de 100% que é transmitido, 10% fica restrito na nossa mente em termos de essência, em termos de uma lembrança mais geral, mas os detalhes acabam ficando praticamente apagados, porque não conseguimos ainda nos vincular de um modo mais claro, de um modo mais puro, mais limpo com o plano espiritual. Então, dessas instruções que vão ser transmitidas, a gente vai ter que então fazer um exercício
de percebermos exatamente qual é a essência daquilo que é passado por Alexandre. Ele vai dar algum exemplo, ele vai fazer algum comentário, mas no geral o que exatamente ele quer dizer? É esse o que ele quer dizer que vai ser então guardado pelos encarnados, e ainda assim de um modo bastante restrito, até mesmo podemos dizer até um pouco fragmentado, né? Então vamos lá. Fim da oração comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psicofisiológica. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior, sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador e prosseguiu. Tá, bom dia, André. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, guardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano? Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de médio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, imutáveis e eternas, à mercê dos desordenados desejos da criatura? Oh, meus amigos, sem dúvida há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos
para a mesma tarefa de redenção final. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso, durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, é o irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós, porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será, em breves dias, a ave poderosa cortando amplidões. Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados de brilhante luz. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Ouvi-me, irmãos meus. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino, que anelais no recôndito do santuário do coração. Somente através dele, vivendo-lhes as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação,
e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses? Ao assimilar, ao enunciar essa última frase, o orientador assumira atitude muito diversa. Pareceu-me que em pleno tórax acendera-se-lhe sublime luz, levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol, de safirina expressão. O olhar tornara-se-lhe mais sublime e profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Então aqui, antes da gente continuar, o que é trazido para nós, aqui no final, que acabou resumindo tudo, né, dizendo que a mediunidade ela só é proveitosa se for a mediunidade com Jesus, né? E isso porque os propósitos desse recurso de comunicação com o mundo espiritual é fazer com que as orientações mais sublimes cheguem até nós e promovam as transformações. Porque, do contrário, seria apenas ali uma comunicação com o mundo espiritual. E comunicação por comunicação é como se nós fizéssemos uma comparação, imaginando hoje o que a internet é para nós. Internet, redes sociais, aplicativos de comunicação, todos esses recursos só terão finalidade positiva se nós, então, transmitirmos e recebermos mensagens edificantes. Do contrário, vai trazer para nós confusão, perturbação e muitas vezes vai fazer com que nós percamos muito tempo na reconstrução de nossas ideias que acabavam se desequilibrando. Então, por esse motivo, nós temos então, o recurso está à nossa disposição. A forma como ele é utilizada, é que vai fazer com que ela seja proveitosa ou não. A mediunidade não é diferente disso. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, César. A mediunidade não é diferente disso. Ela é simplesmente uma comunicação com o plano espiritual. Hoje, claro, né, que nós atribuímos àqueles que são dotados dessa faculdade de privilegiados, um grupo seleto, um grupo que traz ali um talento especial, porque a mediunidade não é ostensiva para todos nós, podemos dizer até felizmente, né? Mas é um recurso que está ali, né, destacando-se em algumas pessoas. Para a visão daqueles que não possuem e acham que essa comunicação com o plano espiritual é algo realmente especial, vêm essas pessoas com um talento especial. E muitas vezes até mesmo os médiuns se veem como especiais, por terem essa faculdade, essa capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Mas os espíritos dizem para nós que a mediunidade é simplesmente um recurso que alguns têm e outros não têm, mas que estabelece essa comunicação com o mundo espiritual. Muitas vezes até desperdiçando esse recurso e trazendo até bastante problemas. Mas no final, quando ele fala para nós que a mediunidade com Jesus é a única que tem validade, é a única que pode ser produtiva para nós, nós acabamos utilizando uma expressão que é muito comum no meio religioso aqui entre nós encarnados, dizendo assim que eu sigo Jesus, eu acredito em Jesus. Expressões que falamos de uma forma tão simples, mas sem entender exatamente o seu significado. Aceitar Jesus, nesse caso, não significa reconhecê-lo, né, como sendo ali o líder de uma religião, como sendo um ser superior. Mas dizer que segue, por exemplo, significa exatamente viver em função ou a partir das instruções, dos valores que ele transmite. Então não é simplesmente um seguidor que persegue aquele que é o líder, mas é aquele seguidor que vivencia os mesmos ensinamentos, que multiplica os mesmos valores. Então, para nós,
espíritas, quando nós começamos a entender a mensagem, né, que é trazida pelos evangelhos, interpretada de uma forma mais clara, de uma forma mais plena, nós podemos perceber que não basta sermos simplesmente trabalhadores inscritos em uma instituição. É importante nós vivermos o trabalho dentro dessa instituição e vivermos esses valores também fora dessa instituição. Porque de nada adianta nós termos uma vida desregrada, uma vida indiferente, né? Porque quando eu falo desregrado, nós entramos no campo do desequilíbrio. Mas muitas vezes eu vivo de uma forma equilibrada, mas eu acabo sendo indiferente àquilo que eu posso fazer a mais, né? De acordo com a tarefa que realmente me cabe. Essa indiferença, por exemplo, com o plano espiritual, faz com que eu viva aqui no meu mundo físico, preocupado com os interesses do mundo físico. Então eu estou preocupado com aquilo que eu tenho que ganhar, com aquilo que eu tenho a perder, com aquilo que eu preciso comprar, com aquilo que eu preciso vender, a posição que eu tenho que ocupar, né, os prazeres e o grupo social ao qual eu pertenço, sem qualquer preocupação com a minha espiritualização. Então a gente lembra sempre que o trabalho mediúnico, sem que o indivíduo se transforme, se espiritualize, faz dele apenas um instrumento de comunicação. E nós lembramos sempre, né, que esse instrumento de comunicação, ele não é apenas ali ligado por uma energia elétrica, por exemplo, que faz com que ele capte mensagens. Ele depende também da sintonia. A mediunidade ostensiva é o rádio ligado. A sintonia vai depender exatamente das condições morais do instrumento, do aparelho, nesse caso do médium. Então, no caso dos estudos, por exemplo, que são feitos dentro da doutrina espírita para a educação mediúnica, nós temos sobre a mesa o livro, por exemplo, o livro dos médiuns, e ao lado, inevitavelmente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Jamais teremos produtividade se utilizarmos apenas as instruções técnicas da mediunidade. Se nós não tivermos as instruções morais para o uso desse recurso. Então, na essência, é essa mensagem que é trazida para nós por Alexandre, chamando então esses médiuns dizendo: vocês têm que viver em função dos princípios morais que foram abraçados. Não basta apenas a comunicação. Como nós já comentamos, né, também nos trabalhos mediúnicos, quando, por exemplo, né, acaba se organizando uma reunião numa instituição, então nós temos naquele dia, naquele horário, um trabalho mediúnico de comunicação com o mundo espiritual, seja de instrução, seja de assistência a espíritos sofredores, a espíritos suicidas, a obsessores, não importa qual é a categoria de espíritas que nós temos, né? Então, o que importa é de que forma que o médium vai se apresentar para esse serviço. Logo no começo, no primeiro capítulo aqui do Missionários da Luz, o primeiro capítulo chamava-se Psicografia. E era então aquele grupo de estudantes da mediunidade, era um grupo de desenvolvimento mediúnico, e ali então mostrava, né, vários colaboradores participando, mas que poucos tinham condições de servirem realmente de instrumentos proveitosos para os espíritos. Porque os demais, nesse caso, eram médiuns, mas não tinham ali a concentração necessária, não tinham o preparo necessário. Como a gente já comentou outras vezes, né? Chega em cima da hora de uma reunião, chega com tantas preocupações, e aí então querem se colocar numa condição de conexão com o plano espiritual superior para receber mensagens elevadas, sendo que ele, na verdade, está com a mente completamente tomada pelas preocupações do dia a dia, preocupações essas que muitas vezes ele mesmo cria. Não são situações do seu dia a dia que exigem a sua atenção. Ele cria o problema e depois fica envolvido por esses problemas. E que tipo de problemas seriam esses? Problema do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da futilidade, dos prazeres que o mundo tem. Chega em cima da hora da reunião, preocupado com aquilo que comprou, com aquilo que tem que trocar, com aquilo que o outro falou, ou aquilo que ele está se sentindo incomodado. E aí então, como os espíritos de uma ordem mais elevada conseguirão estabelecer uma sintonia com esse espírito, sendo que ele se encontra numa sintonia mais baixa?
Então são valores no nosso modo de viver, responsabilidade com o trabalho que tem que ser feito e estudo, para ter a preparação adequada para o exercício dessa função. O Braz lembrou aqui do livro Aconteceu na Casa Espírita, que mostra bastante isso. Mostra ali uma instituição não apenas assediada pelos espíritos, né, que desejam ali desequilibrar o trabalho, afetando os trabalhadores, nesse caso os médiuns, mas comenta também que os próprios médiuns abrem acesso a esses assédios. E aí então causando esse prejuízo. Então uma instituição ela se torna fortalecida quando os seus trabalhadores são fortes. E quantas vezes nós encontramos, né, eu preciso ir para o centro porque eu não estou bem. Em vez dele pensar assim, eu preciso ir para o centro para fortalecer o local onde eu trabalho. Então, na verdade, a maioria vai até a instituição, como acontece nas igrejas, como acontece nos templos, de um modo geral, as pessoas vão buscar aquela paz, aquele fortalecimento, aquele equilíbrio nas instituições, como se lá fosse um posto de socorro. Só que se nós analisarmos com tranquilidade, nós percebemos que vamos até esses locais buscar esse recurso e voltamos para a nossa vida continuando fazendo a mesma coisa que fazíamos antes. Então, em vez de nos juntarmos para fazer aquela fortaleza, cada um trazendo a contribuição, nós vamos lá para sugar aquilo que a instituição tem para oferecer. Porque nós não vivemos adequadamente. Sendo que esse templo, né, ao qual nós vamos... para o qual nós vamos ali estar presentes, na verdade ele existe dentro de nós, mas nós não somos capazes de fazer com que ele mostre realmente o seu potencial. Então nós dependemos da instituição para nos fortalecermos, sendo que nós simplesmente poderíamos depender de nós mesmos. Então essas orientações trazidas por Alexandre chamam a atenção dos trabalhadores que eles precisam viver realmente em função da filosofia que foi abraçada. E não simplesmente gostar de ser espírita ou gostar de ser daquela religião e trabalhar tecnicamente a mediunidade, se não tivesse preparo moral para isso. Vamos em frente, para a gente acompanhar mais aqui um pouco do raciocínio trazido por Alexandre. Vamos lá. Após ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio instrutor. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. Olha que expressão importante essa. Nós somos, nesse caso, né, os trabalhadores, os médiuns que abrem essa comunicação com o plano espiritual. Sois a coroa espiritual da face da terra. Ser a coroa espiritual da face da terra, poderíamos dizer assim que são todos aqueles que são capazes de trabalhar nessa missão de transformar o nosso planeta. Mais uma vez, essa mensagem é trazida para esse grupo de médiuns espíritas, mas ela pode ser estendida para outros tantos missionários de outras tantas instituições que têm esse mesmo objetivo, de auxiliar na transformação do nosso mundo. Pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva, no campo vibratório da mente humana. Sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, esquecendo os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivam. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Para um pouquinho aqui para a gente poder
analisar essa colocação dele, que mostra que se nós vivemos de uma forma desequilibrada aqui no mundo físico, a morte, a desencarnação não transforma o indivíduo. Ele vai chegar no plano espiritual de uma forma desequilibrada. Daí então, lembra aqui Alexandre, a quantidade de manifestação de dos espíritos sofredores que precisam de auxílio nos recursos, né, dos trabalhos mediúnicos. Então, por que existe o trabalho para atendimento de espíritos sofredores? Porque existem espíritos sofredores. Mas por que existem espíritos sofredores? Porque quando encarnados, eles criaram situações que fizeram com que eles sofressem agora no plano espiritual. Então é simplesmente assim, sai do mundo físico desequilibrado, chega no plano espiritual nessa mesma condição e precisa ser auxiliado para poder voltar para o mundo físico. E muitos espíritos então vivem esse círculo vicioso de sofrimento num plano, sofrimento no outro plano, uma encarnação mais dolorosa, porque simplesmente não se transforma. E grande parte desse grupo de espíritos que chega no plano espiritual, como nós já vimos no livro Os Mensageiros, é grupo de médiuns. Médiuns que viveram a vaidade, viveram as viciações, viveram desequilíbrios, viveram apegos com o mundo físico, apesar de serem médiuns. Porque a mediunidade não transforma, muitas vezes a mediunidade vem para transformar. E aí acaba sendo transformado, né, às custas de muito sofrimento. E diz para nós ainda, em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas da realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento mediúnico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações, grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente à força de movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas, qual homem leviano que exigisse orientadores, ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. São as máquinas mais simples da Terra, se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade? Será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis? Mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do espírito. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. Mais uma vez aqui, então, falando para nós sobre os médiuns, né, que buscam a orientação através daquele que se comunicar. Né? Então, se a mediunidade abre a mente para a comunicação com o plano espiritual, qualquer espírito que se comunicar já está fazendo com que a minha mediunidade seja válida, esteja operante. Só que o fato de estar operante não significa que ela seja capaz de produzir alguma coisa. Quantas vezes nós vemos aqueles médiuns que buscam, através da mediunidade, um reconhecimento, um status especial, e há aqueles médiuns que, tendo conhecimento da sua mediunidade, utilizam esse recurso para benefício próprio. Muitas vezes até mascarado, porque essa é a parte mais problemática. Mascarado de caridade, mascarado de generosidade.
Eu sou médium e eu gosto de ajudar as pessoas, sendo que, na verdade, como lembra Erasto, Deus nos julga pelas nossas intenções. E as nossas intenções se encontram ali geralmente manchadas pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Eu gosto de servir as pessoas, mas eu gosto mais de ser reconhecido como servidor. E aí então que é, né, a gente lembra que estudando caridade no Evangelho segundo o Espiritismo, né, já comentei várias vezes sobre isso, né? Bom dia, Gilda. Já comentei várias vezes que a caridade, não importa qual é a intenção que nos move para praticá-la, aquele que recebe sempre vai ser beneficiado. Vai ser beneficiado de uma forma positiva ou vai ser beneficiado muitas vezes à custa de constrangimentos. Mas eu, dependendo da forma como eu pratico essa caridade, acaba fazendo com que eu muito mais me prejudique do que me beneficie. Por exemplo, aquele que pratica caridade em nome da vaidade. Eu sou muito caridoso, eu tiro fotos, mostro ali o meu ato de generosidade, pouso ao lado daquele que se encontra numa condição de humilhação, porque receber o benefício de alguém não é algo saudável para a nossa vaidade, muitas vezes. Você pedir alguma coisa porque você se encontra necessitado, carente de algum auxílio, te coloca numa condição de auxílio, mas eu tiro uma foto mostrando que eu estou ajudando aquele pobre coitado. Dentre outras tantas razões que acabam maculando a nossa intenção de ajudar. Então, no caso da mediunidade, não é diferente. Quantos médiuns gostam muito mais do estrelato, seja na instituição, seja como uma figura pública, do que necessariamente realizar realmente a caridade, como traz para nós o ensinamento de Jesus. O Tico Teco lembrou aqui, né, se considera o médium como um cara que está sozinho, né, para descascar um trem de abacaxi. Né? Pois é. Tem também ali as consequências, né? Então, é sempre assim, lembrarmos sempre dessa condição, que não basta você ser útil, o que importa é a intenção que faz com que você seja útil. A sua utilidade sempre vai ser benéfica para aquele que recebe, mas a sua intenção muitas vezes vai fazer com que você tenha que trabalhar dobrado para poder se transformar, né? O César lembrou ali, forró no umbral, está ali uma recomendação para compreender um pouquinho essa dinâmica do mundo espiritual. E continua para nós aqui então. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Já revivestes acaso o mistério da integração do oxigênio do hidrogênio e o oxigênio na gota d'água? Explicastes todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que disposição da natureza viceja a cicuta que mata ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa, da terra oferecendo a flor como graciosa taça de perfume celeste? Solucionaste todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual é a vossa definição do raio de sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na Terra não despertam as almas adormecidas, fortalecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos, urge abandonar os setores de ruído externo para iniciardes o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool, que embriaga e aniquila os centros de vida física.
Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo às realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade é respeitável, é mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos discípulos que estudam sempre, sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros, que nunca se iluminam a si mesmos? Catalogar valores não significa vivê-los. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos, e eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Referindo-nos a semelhantes imagens para fazer-vos sentir que, se é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado da curta existência na crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar da vossa condição de criaturas ligadas aos veículos inferiores. Antes de continuarmos aqui, Alexandre, então, traz para nós o seguinte esclarecimento: que se aqui no nosso mundo nós nos dedicamos aos estudos das ciências naturais, nós estudamos, por exemplo, o ar, a água, estudamos a biologia, estudamos a astronomia, estudamos a anatomia, estudamos tudo aquilo que o nosso conhecimento é capaz de alcançar. E mesmo assim nós não reconhecemos a grandeza de Deus. Para nós é tudo uma consequência da natureza, Ou seja, a natureza criou, a natureza faz as suas próprias leis, a natureza não tem valores, a natureza não faz julgamentos. Ela simplesmente age de uma forma automática. No campo da mediunidade não é diferente. Porque, conforme ele lembrou, muitas vezes nós fazemos aqui as objeções, dizendo, por exemplo, que a mediunidade é um recurso que precisa ser estudado também tecnicamente. Nós experimentamos, fazemos ali uma catalogação de todas as faculdades, analisamos os graus de ostensividade de cada médium. Então nós analisamos tecnicamente tudo isso. Mas do que adianta analisarmos tecnicamente a mediunidade se nós não somos capazes de fazer uso dela para fins de espiritualização? Essa é a grande pergunta que ele coloca para nós. Porque muitas vezes é assim. Até mesmo dentro da doutrina espírita não é diferente isso. Quantos de nós estudamos na doutrina espírita, conhecemos os seus livros, conhecemos os seus autores, entendemos ali as questões que são mais importantes, mas do que adianta tudo isso se isso não nos espiritualiza? Se eu não faço uso dessas informações para fins de transformação? Na verdade, nós somos simplesmente decoradores de livros. Somos acadêmicos, mas não conseguimos nos espiritualizar. E nós encontramos relatos dos espíritos, encontrando comunidades de espíritos espíritas, é uma expressão que quem utiliza bastante é o Dr. Bezerra de Menezes,
quando ele fala sobre espíritos espíritas, né, porque são espíritos vinculados aos estudos espíritas, vinculados à doutrina espírita, enquanto que nós temos outros grupos de espíritos que são voltados para outras filosofias. Então, quantos espíritos espíritas chegam no mundo espiritual numa condição de sofredores? E esse é o grande problema. Estando numa condição de espíritos sofredores, exatamente porque decoraram bastante os temas, né, todas as instruções espíritas, sem fazerem uso disso para se transformarem. E é interessante que nós encontramos várias e várias publicações, sejam livros, sejam artigos, sejam de palestras, sejam de debates, de espíritas que têm ali uma capacidade intelectual admirável, uma facilidade de articular as ideias assim impressionantes, que no fundo, conhecem apenas tecnicamente a doutrina. Eu me lembrava de uma querida amiga nossa, a mãe dela então, sempre muito carinhosa, e a gente então conversava sobre os nossos grupos de estudos, né? Já cheguei a comentar há bastante tempo já aqui sobre esse fato, né? Chamava ela de a Dona Rosa, né? Chamava ela de vó. Eu falava assim: olha, vó, a gente tem o nosso grupo de estudos e tal, e a gente tem debate, tem debates, tem os livros que a gente estuda e tudo mais, né? E ela falava assim: ah, filho, isso é coisa para vocês que são jovens, né? Eu tenho tanto trabalho lá no centro que acaba não tendo tempo de estudar. Na hora a gente deu aquele sorriso e tudo mais, mas aquela frase que ela utilizou, aquela expressão que ela me passou, me fez pensar bastante. Que muitas vezes ela não tem tempo de estudar porque ela está sempre ocupada fazendo aquilo que realmente deve fazer. Enquanto que outras vezes nós ficamos tão concentrados nos nossos estudos e não percebemos a utilidade disso tudo a não ser satisfazer ali os prazeres, né? Sem dúvida, César. Satisfazer ali o nosso prazer de conhecer, o nosso prazer de estar no meio. E isso acontece em outras filosofias, por exemplo, com relação à frequência nas instituições, à vivência de determinadas práticas religiosas. Porque eu vou naquele culto, porque eu tenho aquele sacramento, porque eu conheço aquele versículo, mas e daí? No que isso exatamente se reverte em benefício para aquele que é o estudante, para aquele que é o seguidor daquela filosofia? Mais ainda, a maior gravidade nesse caso, para o caso dos médiuns, é exatamente ter contato com o plano espiritual e reconhecer a veracidade dessa dimensão. Se eu tenho a convicção de que o mundo espiritual existe porque eu tenho contato com os espíritos, por que eu não vivo como espírito então? Eu apenas dedico aquele meu momento, aquele espaço, aquele trabalho e a minha vida continua. Então é assim, eu reservo na minha agenda aquele horário para trabalhar com os espíritos e o restante do meu tempo eu dedico para as coisas que me interessam. E é claro que a gente vai dizer assim, mas não dá para a gente viver em função desse trabalho, como acontece, por exemplo, com esses missionários que nós temos, né? Dona Ivone, Divaldo, Raul, Chico e tantos outros nomes que nós encontramos por aí. Afinal de contas, nós temos a nossa vida para viver. Mas o detalhe que a gente coloca é que a grande dificuldade que nós encontramos ainda é fazer com que saibamos viver as nossas vidas de um modo espiritualizado. Porque para nós assim é 880. Ou eu viro um missionário religioso, ou eu vivo aqui no mundo. E eu não compreendo que eu posso viver essa minha missão dentro da minha casa, no meu trabalho, nas minhas tarefas, na minha relação com as pessoas. Porque aí nós vamos dizer assim, olha, mas você está se comportando errado. Ah, mas eu não sou nenhum Chico Xavier para viver desse jeito. Ou seja, nós achamos que para viver de um modo equilibrado, nós temos que largar tudo que existe de material na nossa vida e vivemos apenas em função daquela missão. Então, esse equilíbrio que nós temos que encontrar entre a nossa espiritualização e a vivência para cumprir os nossos compromissos aqui no mundo é possível. Nós só não conseguimos ainda encontrar esse meio termo.
Não preciso viver apenas em função do mundo e não preciso abrir mão do mundo para viver exclusivamente essa missão. Afinal de contas, nós temos compromissos. Grande parte dos compromissos que nós assumimos nas nossas encarnações dizem respeito a ajustes dos nossos valores, das nossas relações. Então, vivermos de um modo equilibrado é o termo certo. Então, mais uma vez, eu sempre comento com vocês, né, que nós temos ali aquela nossa famosa dupla personalidade. Então eu tenho a minha vida espírita e a minha vida mundana. Mas eu só sou espírita quando eu estou no centro. Fora de lá eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso, eu ataco quem eu quiser, eu critico quem eu quiser, principalmente nessa época em que nós temos tantas turbulências, né, no campo da vivência social, no campo das relações, relações políticos, administrativos, religiosos, filosóficos. Então, assim, fora de lá eu falo o que eu quero, mas lá dentro eu sou comportado. Então nós precisamos fazer, então, aquela convergência daquilo que eu sou e daquilo que eu quero ser. E aí, então, vivermos de uma forma equilibrada. É possível, desde que nós consigamos, então, encontrar aquele caminho em que cada um vai seguir. Porque não adianta eu dizer para vocês, olha, eu vivo dessa forma, e se vocês viverem também, vocês vão ficar ótimos. Mas não é assim que funciona. Cada um tem o seu tempo, cada um tem ali o seu método, cada um tem as suas dificuldades, as suas próprias lutas. Mas se nós não focarmos nesse propósito, nós sempre vamos adiar essa transformação. Mais para frente eu resolvo. Quando chegar a hora eu vejo o que eu faço. Só que quando chegar a hora nós já perdemos o tempo. Então sim, há muitas renúncias e sacrifícios que precisam ser feitos. Mas não é nada tão aterrorizante como nós imaginamos. Deixa eu ver aqui. César lembrou lá em cima, né? Lembrando que espíritos somos todos nós, né? Então não adianta. Não, depois que eu desencarnar, quando eu for espírito, eu resolvo. Doce ilusão. Deixa eu ver aqui, Tico está lembrando, é só para reflexão, né? Quantos espíritos atuam hoje no meio espírita? Né? Olha, tantos quantos estão encarnados, né? Tanta gente. O Osmar lembrou, né? Um pouco comum sermos no dia a dia o que somos no ambiente de nossa devoção. E precisa de pouco esforço para isso. É que nós ignoramos, né, essa necessidade. Deixa eu ver aqui também. A Mira lembrou, né? O problema é que muitas das nossas vivências carregam manias e ideias equivocadas. E o estudo ajuda nesse sentido, mas por outro lado, quem não vivencia, mesmo com o conhecimento, tem a visão muito restrita e também se equivoca. É achar o equilíbrio mesmo, né? Então, o estudo nos proporciona, né, a oportunidade do autoconhecimento. Lembremos que a reforma íntima, como eu já trouxe para vocês aqui, né, de uma forma simplificada, ela tem 3 passos. Passos grandes, passos longos. Mas são 3 etapas. A primeira etapa, que é o que o estudo nos proporciona, eu tenho que entender o que é bom e entender o que é ruim. Falar do certo e do errado, né, eu já comentei com vocês, certo e errado é uma visão muito equivocada. Então os budistas têm uma visão mais própria. Mostra assim, não pensa naquilo que é certo ou naquilo que é errado. Pensa naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Para você e para os outros. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é entender exatamente o que é bom, o que é ruim para nós. Quais são as nossas virtudes, quais são as nossas imperfeições, quais são as circunstâncias que nós vivemos que podem trazer para nós algum benefício ou algum prejuízo. Então, o estudo nos proporciona esse conhecimento. Entender aquilo que está à nossa disposição. A segunda etapa, a primeira é o conhecimento. A segunda é o autoconhecimento. Eu vou ter que pegar tudo isso que eu sei que é bom e que é ruim e vou ter que olhar em mim para saber o que eu faço de bom e de ruim para mim. Por que eu tenho as dificuldades, por que eu tenho ali as facilidades, o que eu faço para o outro, o que eu faço para mim mesmo. Primeiro, conhecimento. Segundo, o autoconhecimento. E a terceira parte é a transformação. Já sei o que é bom ou ruim.
Já sei o que existe de bom e ruim em mim. Agora eu preciso transformar aquilo que é ruim e intensificar aquilo que é bom. São essas 3 etapas. E a doutrina nos proporciona isso, principalmente quando nós nos dedicamos de uma forma mais frequente a esses estudos, para entendermos ali pensamentos diferentes, pensamentos novos, exemplos que vão ali nos inspirar de alguma forma. O César lembrou aqui, né, esclarece que todos somos espíritos, né, pois quando se fala de espíritos, muitos pensam que são apenas desencarnados, né? Sim. Então, quando eu desencarnar no mundo espiritual, eu resolvo. Porque ele acha que somente depois que ele sai do mundo físico é que ele tem a oportunidade e a obrigação de fazer alguma coisa. E mal sabe que é espírito o tempo todo diante dessa longa trajetória que nós vivemos. A única diferença é que muda-se a dimensão. Né? Luca Verde, bom dia. Arnaldo lembrou aqui, Leão Derino, o problema do ser, né? Recomenda que exercitamos a teoria para que alcancemos a prática. A repetição do estudar e dizer vai nos moldando no decorrer do tempo. Né? Então, primeiro esclarece a nossa razão, depois nós vamos vivendo na prática. Né? Há uma terminologia já consagrada quanto a essa condição. Coloca aí então, Tico-Teco. Continuando aqui, vamos acelerar um pouquinho que já está no nosso tempo aqui. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os 2 planos requer sadias condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Então, olha só o condicional que ele coloca. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento. Valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa evangelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores, não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis no movimento divino e mundial, de libertação de consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. O valor mediúnico não é dom de privilegiados. É qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Mas o futuro vos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida.
Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento, porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos, a caminho de transformações que mal poderíeis imaginar nos círculos do vosso presente evolutivo. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz desde hoje. Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. E concluindo a formosa apresentação da noite, Alexandre rematou depois de longa pausa, apelando sentidamente: unânimos todos no compromisso sagrado da cooperação legítima com Jesus. Se o braço humano modifica a estrutura geológica do planeta, rasgando novos caminhos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da Terra, intensifiquemos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos da semeadura. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas, da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de vossas experiências interiores. Em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso Pai. E em vossos serviços de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e vale mais elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu, vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Recordai que em nossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho, estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidade a presença de refletir o brilho solar. Colocai as expressões fenomênicas dos vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o Espírito é tudo. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado e comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Pela primeira vez, depois de meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular.
Suas vestes tornaram-se de neve radiosa, sua fronte emitia intensa luz, e de suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes que, caindo sobre nós, pareciam infundir-nos estranho encantamento. Profunda emoção dominou-me o íntimo, e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito opresso de júbilo inesperado. Depois de alguns momentos de êxtase sublime, vi que Sertório compreendera a minha perplexidade. É verdade que por várias vezes eu presenciara a oração de entidades elevadas, oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observara dantes semelhante transfiguração. Tocando-me o braço, de leve, o companheiro acentuou: todas as potências de natureza superior congregam-se em torno de Alexandre neste momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Compreendi a beleza da cena e a sublimidade da lição. Decorridos alguns segundos, o grande orientador, retomando seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Então, meus amigos, essas instruções de Alexandre são fundamentais, né, para não apenas os médiuns, porque esse trabalho é direcionado para aqueles médiuns, falando sobre a aplicação ao aprendizado, a dedicação ao trabalho, mas principalmente destacando o objetivo, o propósito, que é servir e ajudar. Mas essas instruções servem para todos nós, porque muitas vezes não temos, né, não somos detentores da faculdade numa condição ostensiva, mas temos o conhecimento, que é fazer com que nos ajude em todas as tarefas que nós estamos realizando, não apenas tarefas braçais, como lembrou Alexandre, mas principalmente nas tarefas morais, que são aquelas mais difíceis, na compreensão, na tolerância, na paciência, na resignação. Então, instruções que servem para todos nós. Essas, mais uma vez, em especial, dedicadas então aos trabalhadores, né, do campo mediúnico, na seara mediúnica das instituições aqui dos encarnados. Então, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, o próximo capítulo dos nossos trabalhos